Bíblia me encanta, assim como diversos textos eu pude, de modo, de modo assim um pouco mais aprofundado, fui estudando e isso me ajudou um pouco no meu ministério, me ajuda no ministério, e assim a gente vai partilhar um pouquinho dessa experiência, daquilo que eu pude aprender sobre diversos aspectos da Bíblia. Eu já refleti com vocês, em tempos atrás, sobre o Pentateuco e sobre um breve curso de apologética. Agora a gente vai pensar um pouquinho este livro, que é o chamado livro do Apocalipse, e mais do que isso a gente vai trabalhar uma literatura apocalíptica. Então a gente vai pensar não só o livro do Apocalipse, mas alguns textos que falam de uma literatura apocalíptica. Diversos textos da Bíblia falam desta questão chamada o Apocalipse. Então a gente vai trabalhar não só o livro do Apocalipse, a gente também depois, num segundo momento, a gente vai ver que existem outras obras na Bíblia que também ela é uma obra apocalíptica. Então a gente vai pensar um pouquinho o que significa o Apocalipse para nós. A palavra, ela é sempre e primeiramente dirigida a cada um de nós. Se nós pensarmos um livro somente histórico, ele se iguala como qualquer outro livro. Mas a Bíblia não é um livro de história, é um livro de fé, é um livro teológico, é um livro de espiritualidade, é um livro que nós conseguimos absorver não simplesmente um dado histórico, mas nós conseguimos apropriar da graça de Deus. É um livro de fé. Isso não isenta da historicidade que a Bíblia carrega, porque é um livro que contém verdades, verdades de fé e também verdades históricas. É a partir da história que Deus se revela na humanidade. Então é a partir da história da humanidade em Cristo Jesus, na nova aliança, a partir de 2000 anos, Deus foi revelando-se a partir daquilo que anteriormente ele já se revelava como história. Então, aquilo que se revelou em Cristo Jesus e anteriormente nos profetas e toda a história bíblica, a história da salvação, nós conseguimos também hoje beber desta fonte. É por isso que a palavra de Deus ela se torna sempre atual, porque é uma experiência de fé. E a experiência de fé ela nunca se esgota. Então a gente vai ver que realmente o livro do Apocalipse é um livro atual e um livro também que nos revela algo que é futuro. Então a gente vai pensar essas duas perspectivas: o passado, o presente e o futuro daquilo que é a obra do Apocalipse. Quando a gente fala da palavra Apocalipse, nos vem o que à nossa mente? O que vem? Fim do mundo, está tudo acabando. Há um grande discurso entre nós, às vezes, que a gente diz assim: está acabando o mundo, está lá em Apocalipse. Se dizia isso, isso e aquilo, então está acontecendo. Há 2000 anos as pessoas justificam o fim do mundo como algo que está acontecendo a partir do livro do Apocalipse. Não é de hoje que as pessoas justificam o livro do Apocalipse como uma justificativa do tempo que está acabando. Mas eu posso dizer com toda certeza, o livro do Apocalipse, ele não é um livro simplesmente do finais dos tempos, é um livro da esperança. A gente vai conseguir colher do livro do Apocalipse, de toda a literatura apocalíptica, não há uma questão do fim do mundo, do finais dos tempos, mas sim, uma exortação para viver bem a vida presente em vista da vida futura. Então, não é um livro que quer trazer um drama, que quer trazer um terror, é algo dramático, uma situação de violência, de morte, que nós nos adequamos à sociedade atual. Mas um livro carregado de uma esperança, para que assim nós possamos dizer: olha, existe aos nossos olhos sim um novo céu e uma nova terra.
Então, o livro do Apocalipse é um livro de esperança. Todos nós esperamos dias melhores. O livro do Apocalipse vai mostrar que é possível sim ter dias melhores. Então, primeiro, precisamos vencer essa mentalidade de que o Apocalipse é um livro dos finais dos tempos. Simplesmente. É um livro de esperança. Jesus nunca pregou e nunca a igreja pregará simplesmente os finais dos tempos pelos finais dos tempos. Mas ela falará sim das coisas futuras que poderão acontecer em vista daquilo que nós vivemos na vida presente. Então, isso significa o Apocalipse. Vocês estão vendo essa imagem? É uma imagem do autor Cláudio Pastro, um artista plástico, é um pintor. Ele fez boa parte dos ícones da Basílica de Aparecida. Não sei se vocês já viram essa imagem. Alguém já viu? Em algum lugar essa imagem? Está lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Às vezes a gente esquece de contemplar as obras que estão lá. Então, em uma das paredes, quando se foi colocando os templos da igreja, em uma das paredes está lá o banquete do Cordeiro. E esta imagem retrata para nós muitas imagens e figuras que são descritas no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que contém muitos sinais, e por isso a dificuldade hoje de nós interpretarmos a palavra de Deus à luz daquele tempo. Então, para que a gente possa mergulhar nesse livro de esperança e dizer que realmente o Apocalipse é um livro da glória, da graça de Deus, nós temos que ler esses sinais e essas imagens que são descritas no livro. Então, vou dar um exemplo. O cavalo branco é uma imagem que está descrita no livro do Apocalipse. O altar, como várias imagens litúrgicas que nós debruçamos até hoje dentro da igreja, o turíbulo, o incenso, o altar, entre outras imagens que nós usamos na celebração, o cálice, entre outros objetos litúrgicos, vamos dizer assim, utensílios litúrgicos que eram usados no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles estão descritos dentro do livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é um livro que nós conseguimos sinalizar já nos primeiros séculos uma organização litúrgica. Nós conseguimos saborear toda a experiência da Santa Missa dentro do itinerário do Apocalipse. A gente vai ver também algumas perspectivas. Tem um autor, vocês já devem conhecer, Scott Hahn. Ele escreveu esse livro chamado O Banquete do Cordeiro. Não sei se alguém já leu esse livro, vale a pena ler. Uma das partes do livro, ele vai descrever o Apocalipse na missa. E aí ele vai fazer uma descrição da celebração eucarística contida no próprio livro do Apocalipse. Diz ele que ele tinha uma outra fé religiosa, ele era de uma corrente protestante, e certa vez ele foi, por curiosidade, à missa, e dentro do itinerário da missa ele conseguiu ver todo o roteiro do Apocalipse dentro da missa. Então, nós saboreamos a cada domingo essa experiência desse sinal do livro do Apocalipse dentro da experiência da Santa Missa. Então, o livro do Apocalipse ele mostra esses sinais. O Cordeiro, quem é o Cordeiro? É o Cristo glorioso, é o Cristo ressuscitado, a imagem do Cordeiro. O Alfa, o Ômega, descrito aqui nesta imagem, o Alfa e o Ômega do lado do altar, mostra e sinaliza esta imagem de Cristo. Ele é o primeiro e o último. Então, o livro do Apocalipse quer mostrar que Jesus Cristo reconciliou todas as coisas. E por isso ele é o Alfa, o Ômega. As lâmpadas, as 7 lâmpadas que nós podemos ver
a cruz e outros sinais, a cor vermelha, por exemplo, são sinais que aparecem muito forte na experiência do livro do Apocalipse. Então, vocês vão saborear, vamos dizer assim, muitas imagens e muitos sinais. O livro do Apocalipse ele é permeado de tudo isso, justamente por uma questão. João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, ele precisava dessas imagens para escrever às comunidades gregas e às comunidades que estavam existindo na época. E se ele falasse letra por letra, palavra por palavra, quem poderia receber essa carta poderiam facilmente desvendar e, portanto, esta comunidade joanina poderia ser advertida. Mas quem pudesse ler esses sinais, e que sabiam ler esses sinais, porque sabiam o sentido daqueles símbolos, então eles conseguiam facilmente entender a proposta daquelas cartas. E por isso, o uso dos números, das imagens, de outras coisas que nós, constantemente, às vezes, ouvimos pessoas distorcer tanto. E a gente vai ver esses sinais. Então, o Apocalipse é moldurado pelo tema da igreja. O tema da igreja é um dos temas principais do livro do Apocalipse. Então, nós conseguimos visualizar, desde o início até o final, o que significa ser igreja. Então, o livro do Apocalipse é um livro eclesiológico, um eclesial. Ele vai falar do que significa a vivência de ser igreja. No início, depois do pequeno prefácio, no capítulo 1, que nós vamos ler com calma, segue a visão da igreja, com uma introdução. A gente vai ver essa introdução no capítulo 1. E uma visão inicial, que se desdobra nas cartas às 7 igrejas. Essa carta, na apologética, a gente refletiu um pouco, mas a gente vai retomar essas cartas agora nessa perspectiva eclesial e pensar o que João queria dizer quando ele falava sobre essas recomendações a essas cartas à igreja. Contrabalança esta parte a visão da Nova Jerusalém e do esposo que vem ao encontro da esposa nos capítulos 20 e 21. O Catecismo da Igreja Católica, ela retoma essas duas imagens da igreja. A igreja, ela tende para como uma Jerusalém celeste. Ela é a Nova Jerusalém. Por isso, também é uma imagem do Apocalipse. A igreja também, ela vem ao encontro do esposo. Quem é essa esposa? Senão a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. E esta imagem ela é muito forte dentro do livro do Apocalipse. A igreja é um sinal do reino de Deus. E um sinal que ela vai caminhando como peregrina na terra até os finais dos tempos. E por isso ela se consumará, vai dizer o catecismo da igreja. Ela vai se consumir. A palavra consumir não é destruir. A igreja nunca será destruída. Já viram quando a gente coloca um fogo em algo, ela vai se consumir. Porque chegará no tempo da glória em que tudo será consumado. Ou seja, não terá mais esta perspectiva, vamos dizer assim, visual, mas sensível da presença de Deus entre nós. Então, tudo será consumado, até mesmo a igreja. Isso está no catecismo. Então, vai dizer o primeiro capítulo. Peguem lá no livro do Apocalipse. Fácil de achar o livro, né? O último livro da Bíblia. Apocalipse 1, versículo 1.
Então vai dizer o texto: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe confiou para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus a comunicou através de seu anjo ao seu servo João. Este dá testemunho de tudo quanto viu, é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras da profecia e põem em prática o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, aqui nós conseguimos entender o que significa o livro do Apocalipse. Um livro de uma profecia, não é um livro profético como o dos profetas, mas um livro que fala do comportamento humano do hoje, porque olha só, que vai dizer: feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras e a profecia e põem em prática o que nela está escrito. Então é um livro de não observar o que vai acontecer, um livro de colocar-se em prática aquilo que é revelação divina. Então é um livro de nós, para que nós possamos tomar essa palavra para nós e assim vivê-la, para que no tempo futuro possamos viver na glória. Vejam, olha só. Então esse é um livro de recomendações. É um livro de uma prescrição para que nós possamos bem vivê-lo. Então, são 2 tópicos aqui que queria chamar a atenção. Primeiro é um livro da revelação de Jesus Cristo. A palavra revelar-se, ou seja, é um livro que torna tudo esclarecido. Então João quer esclarecer todas as coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Então, por isso, ele vai escrever as cartas às igrejas, vai escrever às comunidades, para que tudo pudesse ser esclarecido. A comunidade primeira, ela estava conturbada, desde aquela época, né? A igreja estava fortemente sendo perseguida. O imperador da época, ele odiava a igreja. E por isso a igreja estava sofrendo várias perseguições e até mesmo martírio. Martírio de muitos outros. João estava fugido, estava lá nesta ilha de Pátimos. Ele teve que, vamos dizer assim, se isolar do habitual lugar onde eles anunciavam a boa nova. Então a igreja estava em meio à perseguição. E em meio à perseguição, o desespero muitas vezes. O que será de nós? Então João, ele abriu o véu, vamos dizer assim. Apocalipse significa isso também. Revelar, abrir o véu. Para quê? Para que a comunidade pudesse, primeiro, se confortar. Deus está com eles. Depois, para que eles tivessem algumas recomendações, para que em meio às perseguições pudessem continuar na graça de Deus. Então é um livro de recomendação para aqueles que estão atribulados. Calma, Jesus está com vocês. O anjo da igreja fala com vocês. Por isso, há muitas recomendações no sentido de dar esperança a essas comunidades que receberam esta carta, este livro chamado Apocalipse. Está claro? Sim? Então, muito interessante. Então, quando a gente fala de revelação, é realmente abrir o véu. Aquilo que estava escondido, aquilo que não era visível aos olhos da comunidade, pelo livro do Apocalipse, isso vai tornando-se claro. E é interessante porque, para nós, se nós não sabemos olhar as imagens e tudo aquilo que é descrito no livro ainda continua escondido. Então, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo as imagens, os símbolos que o livro do Apocalipse vai trazendo,
isso vai nos dando o quê? A revelação. Nós vamos abrindo nossos olhos e dizendo esta graça que aconteceu lá na comunidade primeira e que também acontece conosco. Então, o livro da revelação. O livro do Apocalipse é um livro totalmente organizado. Aliás, a palavra de Deus, nos diversos livros, tem uma organização literária muito rica. Então, não é qualquer um que foi lá e escreveu o que bem entende, mas existe uma organização do texto que vai mostrar o sentido desta palavra e deste livro. Olha só esse esquema que eu fiz com vocês sobre a organização literária do livro do Apocalipse. Então, nós temos lá o capítulo 1 ao 3º, a apresentação, a visão das 7 igrejas e as cartas. Nós não conseguimos ler esta apresentação sem depois também fazer uma breve apresentação final do que é a igreja. A igreja, ela caminha a esta nova Jerusalém, esse novo céu e uma nova terra. Ela é a esposa do Cordeiro. Portanto, esta visão das 7 igrejas, ela é permeada de uma promessa. Um novo céu e uma nova terra. Olha a esperança aqui. A igreja, ela caminha, peregrina neste mundo, mas em rumo à glória celeste. No capítulo 4 e o 5, nós temos lá o trono. O trono celeste, o livro e o cordeiro. Nós vamos ver a descrição da imagem desse cordeiro, essa imagem que é descrita e que nós sabemos, é o Cristo. Existem várias imagens que simbolizam e refletem para nós a figura desse Cristo. E olha só, capítulo 19 e 20, a vitória do cordeiro. Trono celeste, o livro, o cordeiro, 19 e 20, a vitória do cordeiro, o reino de 1000 anos, a segunda morte. Não há reino sem o trono do cordeiro. Por isso, antecipa-se o trono celeste, o livro e o cordeiro. Depois aqui, nós temos lá a palavra 7, que ela vai aparecer muito forte dentro do livro do Apocalipse. Capítulo 6 e 7, os 7 selos, o 8 e o 9, as 7 trombetas, e o 11º, o tempo do testemunho. Em contrapartida, no capítulo 12 ao 14, do 15 ao 18, as 7 taças, complementando o esquema 3 por 7, a prostituta da Babilônia destruída. Então, o 7 permeado no centro do livro do Apocalipse, que é o capítulo 12 ao 14. Isso a gente vai refletir de modo forte. A igreja, ela reflete na liturgia muitas vezes esse texto, principalmente nas celebrações marianas. A mulher e o dragão. Deus protegendo o Messias e seu povo. Quem é esta mulher que aparece no capítulo 12 do livro do Apocalipse? Hã? Olha só, vocês fizeram as duas coisas, Maria e a igreja. Por que nós usamos os textos mariológicos, nas celebrações marianas, esse texto que reflete a figura da mulher, a esposa, como a igreja? Porque Maria é ícone de igreja, é sinal da presença de igreja. Então, em toda a vida de Maria, nós temos esta mulher eclesiológica. Maria é mãe da igreja, mas é também um sinal da vida da igreja. O como nós podemos viver como igreja, está lá, em Maria. Então, por isso, essas imagens se confundem, Maria e a igreja. Então, a mulher é a igreja, permeada também pela essa figura de Maria. Capítulo 12 ao 14. E quem é esse dragão? É o mal.
que paira sobre a igreja, que quer tentar destruí-la. Quem é esse menino, senão o Cristo? Quem a defende, senão a igreja? Ela é a defensora plena do Cristo Jesus. Apocalipse. Olha só que beleza. O último livro das Sagradas Escrituras querem mostrar para nós a igreja. Esse sinal pleno da presença de Cristo. A igreja é como sinal dessa presença de Cristo na humanidade. Então, se Jesus, ele, do lado aberto da lança, do lado aberto do seu peito, jorrou sangue e água, brotou para nós, do seu peito aberto, a igreja. Então, Jesus, após a experiência da ressurreição, a comunidade, bebendo desta fonte que é a igreja, ela vai refletir sobre ela. E por isso o último livro fala sobre a herança deixada para nós, igreja. A melhor herança que Jesus deixou para nós, a sua igreja. E por isso todos nós ainda podemos beber da fonte da graça que é Cristo Jesus, aquilo que ele nos oferece. Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Fiquem tranquilos que eu vou passar para vocês os slides, eu vou completar todo o material, e aí eu passo para vocês tudo isso também, tá? Perfeito. Se a gente ficar só no livro do Apocalipse, a gente não consegue entender as outras imagens, o Cordeiro. Então, alguns refletiram, por exemplo, o Pentateuco. O Pentateuco é essencial e muito importante para que a gente possa descobrir algumas imagens que estão no livro do Apocalipse. A imagem do Cordeiro imolado, o altar e todas as imagens que a gente foi refletindo lá no livro do Pentateuco. Os livros proféticos, o livro de Isaías, quando fala do novo céu e de uma nova terra, não é simplesmente uma palavra de João, ela é extraída dos livros do Antigo Testamento também. As palavras de Jesus, dos evangelhos. Então, ler o livro do Apocalipse, pelo livro do Apocalipse, a gente vai fazer uma análise desse texto muito pobre. Então, realmente é preciso ler os outros textos para que a gente possa entender o contexto. Então, entender como a comunidade vivia na época, como era a vivência das comunidades. Período de forte perseguição cristã, religiosa. Eles estavam se desligando da comunidade judaica. Muitos ainda viviam como cristãos, mas estavam lá nas sinagogas, falavam de Jesus, mas, consequentemente, agora eles tinham que deixar família, pai, mãe, porque os judeus não aceitavam falar de Jesus dentro das sinagogas. Então, estavam ali permeados dos judeus cristãos que tinham que deixar a sua fé. E aí, fundar agora, de modo pleno, a igreja, as novas casas de oração. Por isso, tinham que deixar aquela fé antiga que eles viviam. Por isso, o novo acontece agora. O Apocalipse vai falar das coisas novas. Não tenham medo. É interessante que Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer, foi o evangelho da semana passada. E muitas vezes a gente não consegue entender esse texto para nós. Vai dizer, quem deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos por mim, esse me encontra. Vocês deixaram seu pai e sua mãe em casa? Deixaram alguém? Não, mas seguem Jesus. O que significa então deixar pai, mãe, irmãos por causa do meu reino? O que significa isso? Significa o quê? Quando eles passavam a seguir Jesus Cristo, eles tinham que deixar a fé judaica. E aí eles eram muitas vezes expulsos de casa. Tinham que deixar a sua casa por conta da fé que eles viviam. E aí tinham que fazer uma escolha. A família que eles tinham ou agora esse seguimento de Cristo. E muitos eram, não porque saíam por opção, mas eram expulsos mesmo.
eram deixados de lado. Isso acontece muito forte nas experiências de outras religiosidades, que nós podemos ver entre alguns fundamentalismos. Se você deixou de ser islâmico, muçulmano, então você é expulso da sua casa. Se você se converteu ao cristianismo, tem que deixar consequentemente. Muitos são desta linha. Isso no tempo de Jesus era muito visível. Mas também para nós essa palavra é atual. Por quê? Porque dentro da nossa vida que nós levamos hoje, muitas vezes nós precisamos fazer escolhas no trabalho, na casa, no dia a dia, e assim não ter medo de professar a nossa fé, custe o que custar. Então, esta também é uma dificuldade que nós encontramos hoje. E essa palavra se torna atual entre nós. O evangelho se torna atual. Muitas vezes nós temos que deixar algumas situações para viver a nossa fé em Cristo Jesus. Então essa palavra ela se torna atual para nós. O livro do Apocalipse é um livro das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz. Então, o livro do Apocalipse é um livro que faz um caminho para a felicidade. Olha só, do capítulo 1 ao 22, nós temos as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, nós vemos no início. Se observa o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, feliz quem observa esta profecia. A primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse. E aí eu vou ler a última. Felizes os que lavam suas vestes para ter poder sobre a árvore da vida, para entrarem na cidade pelas portas. Então, lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, feliz você que se revestiu desse Cristo, para que você com coragem possa entrar pelas cidades, viver a fé onde você vive. Então, depois vocês podem fazer até um exame de consciência com essas bem-aventuranças permeadas no livro do Apocalipse. Tranquilo? Não vou ler todas, mas é um livro que carrega essas promessas, desde o 1º capítulo até o 22, sobre a palavra bem-aventurado, felizes. Então é um livro que faz um caminho de felicidade. Olha só, como muitas vezes é distorcido o Apocalipse, né? Quando a gente fala do Apocalipse como o final dos tempos, um livro que traz uma experiência de um caminho aberto de felicidade, de revelação da graça de Deus. Então, o livro do Apocalipse é um livro que realmente vai falar das coisas futuras, mas que já estavam acontecendo naquele tempo. E a gente vai ver as coisas que estavam acontecendo naquele tempo. É muito comum a gente confundir profetismo, o profeta, com aquele que traz uma leitura apocalíptica. O profeta é aquele que, lendo a realidade que se encontra, ele consegue dizer as coisas que vão acontecer. Mas porque alguém que consegue observar tudo ao seu redor, ele consegue dizer uma palavra, ou uma consequência que irá acontecer. Isso não é um apocalipse, isso é um profetismo. Às vezes a gente acha que o profeta é um adivinho. Não é porque ele é adivinho, porque ele sabe o que está acontecendo ao redor. Você, como pai e mãe, muitas vezes sabe que seu filho tiver tal postura hoje, isso vai implicar o quê? Na vida futura, é um profetismo. E aí, qual que é o seu profetismo? De dizer ao filho aquilo que está acontecendo na vida presente, em vista da vida futura. É um profetismo. Nós também somos chamados a sermos profetas, no lar, na escola, na casa, na comunidade, na igreja. Isso é profetismo, em vista daquilo que nós estamos vendo. Agora,
Apocalíptica, ela tem um outro sentido, que é muito próximo, mas é preciso diferenciarmos. O escritor apocalíptico desvenda o horizonte dos fins dos tempos. Ele vai ver realmente o que vai acontecer, né, os finais dos tempos, mas não simplesmente como alguém que quer aterrorizar tudo, né? Exibindo por meio de visões impressionantes o triunfo definitivo de Deus, não no decurso da história, mas no término da história. Com isso, não se limita a dar uma interpretação do tempo de sofrimento na terra. Quer inculcar seu povo numa linguagem apaixonada e super exaltada, as teses de um plano de perseverança. Apesar de derrotas e derrocadas, de sofrimentos e perseguições, uma certeza persiste: a vitória definitiva, total e irrevogável de Deus. Então, o que vai diferenciar profetismo do Apocalipse? O Apocalipse já dá uma resposta daquilo que nós, vivendo bem a vida presente, podemos completar e complementar na vida futura. A glória. Então, já nos existe uma certeza para nós diante da apropriação das bem-aventuranças, da palavra de Deus, desse cordeiro, afirmar-se na igreja. A glória é certa e nos virá. A salvação veio para todos, mas todos devem acolher essa salvação. Salvação já foi nos dada, por graça, mas precisamos acolher esta salvação que foi nos dada por graça e de graça. Então, importante também o tempo e o lugar da composição desse livro. Isso vai também influenciar na literatura e na escrita. João, ele é alguém que conviveu com o próprio Cristo, fez a experiência com Jesus, e nessa experiência ele fez a sua experiência também do apostolado, é um dos apóstolos que mais viveu, segundo os textos que a gente pode pensar a partir do livro e o tempo que foi escrito. Então, o livro escrito por volta do ano de 80 a 90, há quem diga quase no ano 100, né, depois de Cristo. Então, um livro que foi escrito muito tempo depois. Há quem diga que esse livro foi escrito não simplesmente por João, mas por uma comunidade que João deixou e que teve que fugir e foram parar na ilha de Pátimos. Então, hoje nós não sabemos o certo, se é a comunidade ou é João. O certo que é endereçada a essa pessoa chamada João. No tempo dos apóstolos, se endereçavam qualquer carta no nome daquele que o representava. Então, por exemplo, a igreja lá de Piracicaba. Eu estou escrevendo uma carta em nome da igreja. Quem vai assinar como representante daquela igreja? O bispo. O bispo vai responder em nome da igreja. Isso acontecia também nas comunidades que se viviam. Então, se escreviam e se colocavam em nome daquele que era o responsável principal daquela comunidade. Então, porventura também isso poderia acontecer. O certo que é joanino, desta figura chamado João, o autor. O tempo nós sabemos que é durante o imperador da época, chamado Domiciano, um dos imperadores mais cruéis em relação à perseguição dos cristãos. Depois tiveram outros que também fortemente perseguiram os cristãos. Existem alguns relatos, um dos relatos melhores que podemos colocar é de Eusébio de Cesareia. Ele tem um livro chamado História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia é dos primeiros séculos. Ele vai escrever como eram as comunidades primitivas. É um dos textos que mais exemplificam a história das primeiras comunidades.
esse livro chamado História Eclesiástica. Um livro bem extenso que conta detalhes de como era a vida dos primeiros séculos. Então, de Eusébio de Cesareia, chamado pai da historiografia, nos ajudou a nós pensarmos o como era aquele tempo e como eram essas perseguições. Está lá em Eusébio de Cesareia. Aqui, o local, na ilha de Patmos, é uma ilha grega, onde João possivelmente se refugiou para escrever o livro do Apocalipse. Hoje é uma igreja oriental, uma igreja ortodoxa. Eu estava fazendo o curso de grego. Um dos professores é um arcebispo grego. Ele morou nessa ilha e viveu nesse lugar, que é hoje da igreja oriental, da igreja ortodoxa. Então, hoje, esse lugar, esse mosteiro, também é da igreja do Oriente, a igreja grega. Mas, possível de qualquer um cristão adentrar e ir nesta ilha. Uma curiosidade que ele colocava, morando lá nesta ilha belíssima da Grécia, pequena, porém bela, ele dizia que a ilha ela tem um formato e uma parte dela numa letra grega, que é o ômega, né? Essa letra que reflete a figura de Cristo. Eu sou o alfa e o ômega. Então, aonde existe essa ilha, existe a ilha nesse formato desta palavra grega, que é o ômega, a letra ômega. Muito interessante. Ilha de Patmos. Aqui a entrada do mosteiro, da ilha de Patmos. As casas elas são bastante descritas e os lugares nesse lugar, desta forma, desse mosteiro. Ela tem um morro adentro sobre essa ilha e assim os mosteiros elas foram colocados no alto dessa montanha. Então, dentro desta ilha está lá onde João se refugiou e se refugiou bem. É um lugar bem isolado do contexto da época. Então, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Nós vamos ver no decorrer dos textos os símbolos. Eu não vou falar sobre os símbolos agora, porque depende de cada texto, né? Mas só para a gente entender que os símbolos no livro do Apocalipse e na literatura apocalíptica, elas trazem aqui para nós 4 perspectivas simbólicas. O que significa a palavra símbolo? Isso a gente precisa saber, né? Palavra símbolo é uma palavra grega, vem do simbolém, que significa uma junção. Vou dar um exemplo que se acontecia na antiguidade. Quando havia um mensageiro que ele ia ir a um império ou algum reino, levar uma mensagem, então se acordava, tinha um acordo com a pessoa, de que quando chegasse aquele mensageiro, se poderia pegar aquela mensagem, aquela encomenda ou aquela coisa. Então, se tinha metade de um símbolo, por exemplo, de um prato, naquele reino, e metade ficava com o mensageiro. E quando o mensageiro chegava lá para entregar ou para pegar uma mensagem, uma encomenda, qualquer coisa que seja, se unia aquele prato, por exemplo, se unia e se encaixava. Então ali deu o símbolo. Aquele era o símbolo. Então as coisas agora eram visíveis. Então o símbolo, ele necessita de 2 coisas: do entendimento e do entendimento da pessoa e da figura em si que possa transmitir aquilo. Então nós temos no mundo civil muitos símbolos. Hoje é muito claro quando você vê o semáforo, quando está no sinal vermelho, é o quê? Pare. Quando está verde, siga. O amarelo é atenção.
é muito claro para nós hoje. Mas por quê? Nós precisamos um dia aprender e habituar com isso. As placas de pare e muitos outros símbolos, de modo civil, para nós é muito óbvio. Para a comunidade primeira, esses símbolos era muito óbvio, era conhecido entre todos. Talvez já não para nós. Talvez daqui 2000 anos, quem for ver um semáforo vai estranhar. Fala, o que é isso aí? Aí precisa explicar. A Patrícia precisaria explicar, vinha 2000 anos à frente, ou ter escrito lá que o semáforo era assim. Quando estava no sinal vermelho, era pare. Quando estava no sinal verde, era prossiga. O amarelo, atenção. Então, 2000 anos depois, é preciso o quê? Explicar. Talvez não se use mais aquele símbolo. Então, é assim também na perspectiva cristã. Embora nós, vamos ver que nós ainda usamos esses sinais e esses símbolos. Então, são 4 tipos de simbologia dentro do Apocalipse. Quando a gente fala de símbolo, a gente não vamos confundir com astrologia, com situações aí da nova era. Aqui são símbolos cristãos, símbolos que refletem a fé. Então não tem nada a ver com essas simbologias por aí que acrescentam-se em outras perspectivas religiosas que não são cristãs. Os símbolos cósmicos, o Sol, a Lua, as transformações que vão acontecendo. Por exemplo, o Sol que escurece, a Lua em sangue, a Terra que estremece. Então, os símbolos da Terra que sofrem suas modificações são símbolos que estão lá dentro do livro do Apocalipse. No reino animal, nós vamos ver diversos animais simbolizados dentro do livro. O gafanhoto, o cavalo, o dente de leão e outros partes de animais, o chifre, o bode, o cordeiro, entre outros animais que aparecem dentro do livro e a gente vai delineando e entendendo o que significa aquele símbolo, quando a gente visualiza. As cores, o branco, o vermelho, o branco, o símbolo da glória. Quando vocês foram batizados, vocês receberam uma veste branca, não foi? Sim, tem gente que quer mudar a cor da veste do batismo. Ah, padre, pode usar um rosinha, tão bonito para criança. Olha, pode ser bonito, mas não tem o sentido. Não é o símbolo do Cristo ressuscitado, da pureza, da purificação, é o branco. Por isso, esta é a veste batismal. Tá? Então, por isso a veste branca. O vermelho, o símbolo do martírio, do sangue derramado, o símbolo da perseguição, da violência. Então, o vermelho é usado como também esse sinal do livro do Apocalipse. E os números? Então, os números também vão refletindo. Aqui eu vou retomar com vocês esses números, depois a gente também, estudando o texto, a gente vai visualizar. O número 1 é o número da exclusividade. Deus é uno, unitrino, mas é uno, é um só Deus. Nós professamos uma só fé, um só Deus. É o símbolo da primazia. O número meio, ou então o 3,5, que aparece também no Apocalipse, é o tempo que é limitado. Um período restrito. Lembrando que o 3,5 é metade de qual número? Do 7, é o número da perfeição. Ou seja, é um número restrito, um número limitado, quando a gente visualizar esse número, meio ou 3,5. Interessante que em muitos textos a gente fala, mas por que 3,5? Por que não arredonda em 4 lá, quando disse lá o texto ou alguma coisa assim? A gente vai ver. O 4 é o número da universalidade. Então, é o número que a gente vê os ângulos da Terra, né, os 4 cantos da Terra, os 4 ventos,
os 4 seres vivos da terra, as matérias da terra que a compõem. Então, nós vamos ver o 4 como a universalidade de todas as coisas. Então, por isso, o número 4. Depois também nós temos a figura dos evangelistas, que são 4. Por quê? A alusão à universalidade. A palavra de Deus, o evangelho, é para todos. Por isso, o número 4, dentro da perspectiva evangélica. O número 6 é o número da imperfeição. Falta um número para ser o 7, mas, por ser 6, é o número imperfeito. Por isso, o número 666. Se o 6 é imperfeito, 666 é o símbolo mais imperfeito que existe. É o contrário da graça e da glória. O número 666 é o número que a gente faz a alusão à besta. É o número da imperfeição. E a gente vai ver também o que significa. O 7, o número da plenitude, a totalidade. A gente vai ver o número 7 dentro dos textos. Ele aparece 55 vezes no texto do Apocalipse, o número 7, o perfeito, justamente para nos conduzir à perfeição, à santidade. Por isso o 7 aparece sempre. As 12 tribos de Israel, o 12, sempre vai aparecer. Quando o 24 também aparece, 12 mais 12. As 12 tribos de Israel, antiga aliança, os 12 apóstolos, 12. Então, 12 mais 12, 24. Ou seja, toda a história da salvação, ali complementado. O Antigo Testamento, 12 tribos de Israel. 12 apóstolos, a nova aliança, o Novo Testamento. Por isso, o 24 aparece diversas vezes também. Também há outros números que aparecem. 1000 significa, quando se coloca nas escrituras a palavra 1000, ou melhor, uma multidão. Tinha 1000 pessoas, era uma multidão. Hoje, quando tem os eventos, as pessoas gostam sempre de arredondar, né? Se tinha 500 é 1000, se é 1500 era 2000. É até bonito, tivemos o jubileu lá da diocese, e aí você vê nos jornais. Um colocou 8.000, outro 10.000, outro 12, o outro 5. Então, assim, você visualiza e acha a quantas pessoas tem lá, né? Não se sabe o quanto tinha. Se era a polícia militar, achava que era 8. Se era a igreja, achava que era 10. Né? Então, se coloca cada um uma quantidade. Diferença de 2.000 pessoas é muito, né? Mas só 2.000, mas 2.000 pessoas, né, é gente. Né? E achei engraçado nesse sentido, né? De ter essas diferenças. Então, lá no espaço tinha 5.000 cadeiras. Né? Então, 5.000 a gente sabia que tinha, mas o restante que estava de pé, aí ficou na dúvida de muitos e cada um achou o que queria. Então, o 1000 é o número da totalidade. Tem um outro número também, o 144.000. 12 vezes 12 vezes 1000. É o número daqueles que são considerados salvos. Então, vamos dizer assim, que se nós levássemos ao pé da letra os 144.000, nem a cidade americana seria salva, né? É pouca gente, né? Jesus, será que vai salvar poucos mesmo? Então, o que significa os 144.000? Lembrando do 12, o Antigo, o Novo Testamento, a Nova Aliança, vezes 1000. 12 vezes 12 vezes 1000. Então, 144.000. Fazendo o que é alusão à salvação universal, a todos os povos, desde a Antiga à Nova Aliança. Então, não podemos reduzir a esse número restrito. Ele é um símbolo, não é em si a coisa, ele é um símbolo. E por isso, os 144.000. Então, mas aí nem eles vão ser salvos, né? Eu acho que eles são mais de 144.000.
Então, nem muito pouco na perspectiva até mesmo deles, né? Mas existem denominações que realmente restringem aos 144 mil. E não entende o símbolo da coisa, né? O que significa realmente os 144 mil que são salvos. Então eu vou iniciar a segunda parte do texto e a gente vai pensar. Só nessa questão também dos números, né? Tem outras cores, por exemplo, que para nós é importante. Por exemplo, a cor verde. Para nós aqui hoje, a cor verde é uma cor da esperança. Mas para o tempo, no Apocalipse, a cor verde era o sinal da peste. Então, quando nós visualizarmos a cor verde, era um sinal de uma peste. É como também, por exemplo, os gafanhotos. Então, a cor verde sinaliza a peste. O negro, a cor preta, que se coloca dentro do livro, é o símbolo da morte e da dor. Então, o preto simbolizado no símbolo da dor e da morte. Vamos pegar a Bíblia, no Apocalipse. Antes de a gente tomar as cartas às 7 igrejas, vamos entender um pouquinho o que significa, né, essa primeira parte do livro que vai fazer essa recomendações às 7 igrejas da Ásia. Então vai dizer aqui, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então João, no primeiro momento, o primeiro texto que ele vai elencar é uma carta de recomendações às 7 igrejas que existiam na Ásia. Eram igrejas próximas à ilha de Patmos, vamos dizer assim, muito mais próximas do que os apóstolos viviam lá em Jerusalém ou outros lugares em que se vivia a missão. Então, eram recomendações a igrejas da Ásia, que eram igrejas da Grécia, da região da Grécia. Então, esta é uma recomendação. A vós, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e que vem, ou seja, o Alfa e o Ômega. Esse Senhor Deus, Ele é, Ele era e que virá. Então o Apocalipse sempre vai falar disso, das coisas que eram, as coisas que estão acontecendo e das coisas que virão. A cada recomendações e cartas que vai se escrevendo, vai falar de como era aquele lugar, de como eles estão vivendo e como viverão se continuarem da mesma forma que estão vivendo. Então, por isso, a partir de Cristo, eles vão pensar a sua fé. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama por seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, e a Ele a glória, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós temos uma oração de culto. Vamos dizer assim que está iniciando a celebração eucarística, porque ele fez uma saudação inicial, ele apresentou aqui o sacerdócio, é uma figura também eucarística de ação de graças. Então, o que João está querendo dizer? Que todo esse livro, ele é permeado de Eucaristia, de ação de graças. Por isso, essa saudação inicial. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, como também aqueles que os transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, a palavra alfa, o que significa? É a primeira letra do alfabeto grego. O ômega, a última palavra do alfabeto grego. Ou seja, eu sou a palavra no todo. Eu sou aquilo que era, que é e que virá. Então, tudo é reconciliado em esse Deus. Na origem de todas as coisas, Jesus estava lá?
estava. Você pode dizer assim, mas o Verbo se encarnou lá no tempo oportuno, no seio da Virgem Maria, mas ele era, ele é e virá. Em Cristo, nessa unidade trinitária, ele já era, antes de todas as coisas, ele existia. Vai dizer São Paulo no hino cristológico. Antes de todas as coisas, ele já existia. Então, por isso, ele é o alfa, o princípio e o fim, o ômega. Então, isso é muito importante. No versículo 9, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Pátimos. Então ele descreve o lugar onde ele estava, nesta ilha. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor entrei em êxtase, no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta, a qual dizia: o que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã alvejada igual à neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam de bronze, incandescente no crisol, e sua voz era como um fragor de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas, de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol, no seu brilho mais forte. Ao vê-lo, caí como um morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, e viste aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer depois. Este é o significado secreto das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui se dá a dica também dos sinais. O que são os 7 candelabros? As igrejas. O que são as estrelas? São os anjos. As 7 estrelas, os anjos das igrejas. Depois a gente vai refletir o que significa esse anjos da igreja. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, em Tiatira. Quem são esses anjos? Com certeza tem este anjo em cada lugar onde se tem os candelabros, a igreja. Então, esta é a prefiguração, o preanúncio das 7 igrejas que está no livro do Apocalipse. É que ele está falando das 7 igrejas que existiam na época. A gente vai ver na próxima aula quem eram essas 7 igrejas. E aí a gente vai pensar, essas 7 igrejas, 7 é o número da perfeição. Ali está representada a igreja no todo. E aí a gente é convidado a repensar a cada um de nós como igreja. A cada igreja a gente vai ver uma característica de como vive a igreja hoje, e a gente pensar, nossa, ainda é atual isso. Ainda acontece como na igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Laodiceia, de Filadélfia, de Esmirna, entre outras. Então, são imagens da igreja no todo. Então, são perspectivas que ainda acontecem hoje. Hoje, quais são as 7 igrejas? A igreja no todo. O candelabro é um, não é? E ela se ramifica no 7. Então a igreja ela é una, ela não é 7. Mas a igreja faz um caminho de perfeição. O candelabro, ela recebe o quê sobre ela? A luz. A luz vem de quem? De Cristo. Então essa imagem do candelabro é a imagem perfeita da igreja.
A igreja recebe essa luz de Cristo, ela é una, mas essas 7 imagens são imagens da igreja atual, vamos dizer assim, nas suas recomendações, os seus elogios, as suas advertências, são situações que acontecem hoje na igreja. Então são imagens pertinentes da igreja hoje. Tá bom? Aqui, só para a gente pensar, né, as 7 igrejas que existiam na época. Não eram cidades fictícias para dizer assim, a igreja vai acontecer. Elas já existiam, tinham suas características. Então aqui mais ou menos estava a ilha de Pátimos, para cá. Então ela tinha todas as cidades próximas aqui gregas, em que João fez as suas recomendações. Ele sabia como vivia aquelas comunidades. Ele precisava exortar. O próprio Cristo fez com que ele pudesse enxergar todas as realidades para que eles pudessem abrir-se à graça de Deus. Então essas igrejas também estão simbolizadas na igreja hoje. Aconteceu lá situações que nos servem para a igreja de hoje. Tá?